Fala, vigilante! Hoje a gente está aqui para falar sobre a disciplina de Educação Física, que faz parte das disciplinas na formação e na reciclagem de formação e de extensão. Então, basicamente, essa disciplina, ela gira em torno de 12 horas aula durante a formação. Uma formação completa, todas as disciplinas tem 200 horas aulas, das quais 12 horas fazem parte da Educação Física. O objetivo dessa disciplina é capacitar o aluno para ele poder ter essa capacidade de montar um plano permanente de condicionamento físico. Ele vai ter esse entendimento, essa capacidade de ele mesmo poder vir a montar um treinamento contínuo para ele se manter num bom condicionamento físico. E a gente tem um TAF, um teste de avaliação física, né? Nas minhas aulas, o nosso TAF ele é composto por flexão de braço, o apoio, ele é composto por abdominal em 1 minuto, e ele é composto por polichinelo, né, que é para ver a capacidade aeróbica cardiopulmonar do candidato. E temos também o teste de 12 minutos, né, que é um teste de corrida, para ver a distância que é percorrida em 12 minutos. Com essa distância percorrida em 12 minutos, a gente consegue saber o VO2 do candidato, sabendo a capacidade pulmonar, cardio dele, que ele consegue fazer esse processo de gás carbônio, oxigênio, a queima toda dele. Então esses são os 4 testes que a gente avalia no TAF. E a gente vai estar vendo agora na sequência, um a um, separadamente, quais são as especificações, a postura que a gente tem que fazer, e a gente vai avaliar uma pessoa para ver como ela estaria hoje fisicamente. Pois bem, vamos iniciar então com a flexão de braço, o apoio, né? Temos candidatos masculinos e femininos, então a gente tem que saber que a gente tem adaptação para o público feminino, né? Tendo em vista que o corpo, a biologia masculina é diferente, questão força. Então tem uma adaptação para as mulheres fazer esse exercício, que é com os joelhos no chão, né? Braços afastados da largura dos ombros, você vai fazer a flexão e a extensão total, sem apoiar a região do abdômen no solo. E aí o candidato vai executar o máximo de repetições que ele conseguir. A hora que ele parou, se encerrou o teste. E o masculino não toca o joelho no chão. Ponta do pé, tórax na linha horizontal, né? Peso todo sobre os braços afastados. E da mesma forma, ele executa o maior número de repetições que ele conseguir fazer. Quando faltou a força, que acabou, esse então será o seu número de execução. O segundo teste que a gente tem é a flexão abdominal. Essa ocorre contra o relógio, contra o tempo. Então a gente tem 1 minuto de execução, certo? O candidato vai permanecer deitado com as costas no solo, pernas flexionadas, com apoio em cima dos seus pés. Um auxiliar vai ficar pisando em cima dos pés e ele vai executar a flexão abdominal até em cima e retorna. Braços à frente do peito. E ele sobe e volta. Ele pode parar durante a execução? Pode parar, mas como é contra o tempo, ele vai estar perdendo número de repetições. Então é ideal que ele não pare. Uma vez que o avaliador dispare o cronômetro, deu o sinal, ele começa a fazer a flexão abdominal, mantendo a respiração para não ficar em apneia, e ao término do tempo ele para. Assim a gente chega ao número de repetições que ele executou. Com isso a gente consegue fazer o protocolo. Nosso terceiro exercício a ser avaliado é o polichinelo, que visa muito pegar essa parte cardiopulmonar. Então é um exercício de coordenação e de resistência cardiopulmonar, onde o candidato na posição anatômica, em pé, com os braços ao lado do tórax, começa a executar o movimento, onde ele eleva os braços e afasta as pernas, tempo 1, tempo 2, volta para a posição original, braços ao lado das pernas, pernas fechadas. E ele repete o máximo de número que ele conseguir, o máximo de vezes que ele conseguir. Esse não tem tempo, é resistência, o quanto ele consegue fazer. E o último teste dentro do nosso TAF, né? Então o teste dos 12 minutos, talvez um dos que mais causam desconforto, né? Quando a gente fala que o candidato vai ter que se locomover durante 12 minutos. Qual é a ideia desse teste de 12 minutos? É eu saber a distância percorrida em 12 minutos. Vai dar o sinal de início da prova, o candidato começa a se deslocar, vai correr.
Se ele precisar correr, ele vai caminhar, ele vai poder caminhar, ele só não pode parar, né? Só que se ele vir a caminhar, a distância dele, teoricamente, encurta, né? Então, ao término dos 12 minutos, a gente tem que mensurar a distância que ele percorreu. Unindo a distância, mais o tempo, mais alguns outros dados, a gente consegue estabelecer o VO2 dele e saber como está essa capacidade pulmonar, cardio dele. Então é um teste que às vezes as pessoas ficam com um pouco de preconceito por ter que, eu não sei correr. Mas na realidade a gente precisa saber essa distância percorrida, né? Você vai dar um trote, uma caminhada, um sprint, cada um adota uma estratégia para chegar nesse resultado final. Só para a gente ter uma ideia, com o concurso público da Brigada Militar, eles te dão um pré-estabelecido, 3.400, por exemplo. E aí eles disparam o relógio e o cara sai correndo. Só que eles dão um sprint inicial muito acelerado e aí começa a perder rendimento no final. Às vezes o cara está a 50 metros da linha de chegada. Está chegando, está enxergando a linha de chegada. E ele dá uma sirene, parou o tempo. Está rodado, tu não passa. Então é importante ele cronometrar a volta e ter esse treinamento bem certo na cabeça dele, porque senão roda. Eu procuro dizer para os meus alunos, né, para TAF de concurso público, ou até mesmo na formação, que a gente marque a volta. Esse teste é feito em pista, então a gente começa a cronometrar a volta. Teoricamente as pistas têm 400 metros, a gente já sabe, estou fechando uma volta em 1 minuto e meio, estou fazendo 400 metros, a gente já consegue fazer um cálculo mental durante o percurso do teste, né? Enquanto o candidato está correndo, ele vai, já fiz 400, já fiz 800, já fiz 1.200, e com isso ele não se desespera, porque se ele dá um sprint inicial muito rápido, corre o risco dele ter um desconforto abdominal, que é uma cãibra no diafragma que dá, a gente chama de uma facadinha no baço, e ele não vai conseguir terminar essa prova, não vai conseguir, ele vai ter que parar, porque ele vai ter muito desconforto na hora de respirar, ele não vai conseguir. Desculpe, professor, e essa facada que acontece quando estamos... Essa embaixo da costela, esse desconforto abdominal que dá, é uma câimbra no diafragma, né? Então, a gente nasce, digamos assim, respirando certo, né? A gente respira no diafragma, o abdômen dilata e volta. Se pegar um bebezinho e olhar, ele está com o abdômen dele dilatando e voltando. E com o passar do tempo, a gente tem essa informação errada que a respiração é no tórax, né? Enche o pulmão de ar, vai no médico, enche o pulmão, o cara puxa o ar em cima do pulmão e solta. Quando, na realidade, o diafragma que tem essa responsabilidade de fazer esse movimento. E a cavidade nasal, comparada à cavidade da boca, ela é menor. A gente tem que respirar pelo nariz, inspira pelo nariz, solta pela boca. Então, dentro do nariz, a gente tem uns pelos, uns cabelinhos, que são responsáveis por já aquecer esse ar, filtrar as impurezas. Só que quando eu estou correndo, essa capacidade de ar que está entrando se torna pouco, dependendo da intensidade que eu estou. E eu abro a boca. Quando eu abro a boca para puxar o ar entra gelado, entra uma capacidade maior de ar, e nisso o diafragma, que estava fazendo um trabalho compassado, ele se desregula, ele aperta, ele dá uma câimbra, ele aperta, aí eu começo a ter aquela dor que parece que é embaixo da costela, aí o cara começa a ficar, tomei uma facada no baço, que nem o pessoal fala, tomei uma facadinha embaixo da costela. Isso é a câimbra, o desconforto, o descompasso do diafragma, que está acontecendo isso. E se eu não tiver esse controle da respiração, não fizer inspirar pelo nariz, soltar pela boca, que a gente chama de frenolabial, eu inspiro, solto pela boca, né? Causa isso, é bem provável que vai causar isso. Existem outros testes que é contra o tempo, tu tem uma distância pré-estabelecida, 2.400, 3 e não sei o que, contra o relógio. Tá? Então, mas o nosso TAF para formação, ele é 12 minutos de execução para eu saber a distância que tu percorreu. Contra o relógio, é muito mais importante tu ter essa noção, né, de quando tu está fazendo a volta para tu cronometrar, porque se der o sinal de término do tempo e tu não chegou na meta, tu está rodado no teste. Fala, vigilante! Já aproveita, segue nossas redes sociais. Se gostou do conteúdo, se foi proveitoso para ti, dá um joinha lá no YouTube para fortalecer a firma.